Você pediu? Sim, vocês pediram na realidade, né, para que eu trouxesse, além da lista de melhores iPhones para comprar, uma lista com os melhores Samsungs. Então é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, então bora comigo! Fala pessoal do canal Tech, vocês estão bem, meus queridos, minhas queridas? Como é que vocês estão? Tá tudo legal? Bom, já vou começar esse vídeo falando que a gente separou na realidade. Essa ideia de vídeo eu tive referente a uma matéria que saiu lá no site do canal Tech com o título de qual é o melhor celular Samsung para comprar em 2024. Nesse caso aqui dessa lista vai ter um aparelho que eu vou trocar, mas de resto eu acho que tem opções aqui que são equilibradas, realmente pensadas aí no caso para quem tá procurando um Samsung. Mais do que isso, né, gente? Assim, para você saber de que forma que você tá gastando seu dinheiro, né? Eu acho que não tem coisa pior do que a gente comprar uma coisa que às vezes a gente queria, ainda mais celular, né? Celular a gente cria aquela expectativa tão gostosa, e aí você pega o aparelho e tipo, pô, que droga, não era o que eu tava esperando, então esse vídeo é para evitar que isso aconteça com você. Começando então com a nossa categoria aqui de melhor Samsung topo de linha. Acho que eu não preciso te dizer que é o S24 Ultra, mas além do S24 Ultra eu vou te dar uma segunda sugestão que também é outro topo de linha, mas no caso o S23 Ultra. E por que eu vou trazer essas duas opções aqui para vocês? Apesar do Galaxy S24 ter o que é mais novo aí no sentido de hardware, né? Tem o Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB de RAM, tem Galaxy AI e tudo que vocês possam imaginar e querer e tudo mais, o Galaxy S23 Ultra torna-se uma boa opção porque basicamente ele é o S24 Ultra, só que tipo menos, entendeu? Assim, que não tomou tanto whey, sabe? É basicamente isso. É aquele celular um pouquinho ali mais modesto, mais singelo, mas que ainda assim é um topo de linha. E mais do que isso, ele também vai receber a parte ali da atualização da inteligência artificial que o Galaxy S24 já tem. Então meio que é aquela coisa, você vai ter praticamente o mesmo celular, com as mesmas funções, com a mesma One UI. A única diferença aqui que você vai ter, assim, que eu posso te dizer que pode ser uma coisa que você goste, não goste, seja algo mais aí particular, digamos assim. Se você não gosta ali da tela curvadinha, pode ser que o S23 Ultra não seja uma opção para você. Já o S24 é mais retão, tudo mais, tem gente que prefere. Mas vou ser sincera, gente, de resto é basicamente tudo a mesma coisa. Até mesmo a câmera, apesar de ter tido aquela diferença, né, na parte de zoom ótico, de ter partido de 10x para 5x no S24, vou ser honesta, como aumentou ali também, né, agora é um sensor de 50 megapixels, muito sincera com você, eu não senti praticamente diferença nenhuma. Na minha opinião, até melhorou. Pois é, eu sei que pode parecer doideira, mas melhorou a qualidade entre os dois, então é aquela coisa. Fica a seu critério. Se você tiver dinheiro para comprar o Galaxy S24 Ultra, porque, nossa, tenho grana, estou disposto, ótimo, maravilha, perfeito. Mas se você não tiver e quiser uma opção ali na faixa de uns 5 mil reais, 4.500 à vista, ali dependendo do que for, pega o S23 Ultra que você também não vai se arrepender, vai te atender muito bem e é celular para muitos e muitos anos aí para você usar e ficar sem BO nenhum. Já a segunda categoria aqui é no caso de melhor celular Samsung dobrável, eu escolhido com toda razão, né, porque não tinha motivo para escolher outro se não fosse o Galaxy Z Fold 5, né, gente? Quando a gente fala do Galaxy Z Fold 5, ele é um tablet celular, né, literalmente, porque a gente tem a possibilidade de usar ele ali dobradinho, bonitinho, uma coisa menor, mais compacta, cabe no bolso e tudo mais, ou de abrir e transformar ele ali de fato num tablet para você fazer anotação, assistir vídeo, jogar. É muito legal jogar no Z Fold 5, eu não dava, quer dizer, no Z Fold, né, na linha Z Fold de forma geral, eu nunca tinha feito isso, né, até um tempo atrás e tudo mais, tive a oportunidade de pegar o Z Fold ali de fato de jogar, é muito legal, é muito divertido e é um celular que ele tem configurações de topo de linha, então meio que ele entra naquela questão de ser um celular muito bom e mais do que tudo, né, ter aquele estilo, aquela coisa, aquele charme do dobrável. Então se você é o tipo de pessoa que quer potência, né, desempenho, alinhada à elegância, né, chiqueza e todas essas coisas, o Z Fold, ele com certeza é um celular que vai te atender bem e mais do que isso, não só bonito, não só potente, ele também é um celular que ele é muito útil no dia a dia, ainda mais se você é o tipo de pessoa que precisa de tela grande. Então nesse caso, se você estiver procurando celular dobrável, pode ser que o Z Fold 5 seja realmente uma boa opção para você. Bom, aqui na matéria, já na parte de celular, né, melhor celular Samsung custo-benefício, indicaram um celular que eu sei que algumas pessoas não vão gostar, mas que eu concordo de certa parte, que é o S21 FE. Sei que vai ter gente reclamando do Exynos, sei que vai ter gente reclamando que aquece muito, eu sei de tudo isso, gente, porque eu já cansei de ler todos esses comentários e tudo mais, e vocês sempre falam, só que eu acho que o ponto importante aqui que você precisa prestar atenção quando você for comprar o Galaxy S21 FE. Tem a versão de 128 GB com 6 GB de memória RAM e tem a versão de 256 GB de armazenamento interno com 8 GB de memória RAM. Eu quero, por gentileza, que você, né, primeiro,
concentre-se assim, fique calmo, fique em paz, entendeu? Absorva assim um pouco de paz e tranquilidade, porque você não pode ser uma pessoa ansiosa nesse momento. Por que que eu digo isso? Entrar aqui rapidinho no Zoom e olhar o histórico de preços do Galaxy S21 FE, por exemplo. O Galaxy S21 de 256, deixa eu ver isso, S21 FE, 5G, 8 GB de RAM com 256 de armazenamento. O histórico de preço dele do último ano, em novembro de 2023, não faz muito tempo, a gente está gravando esse vídeo em fevereiro de 2024. Em novembro de 2023 ele chegou a R$ 1.980, R$ 1.980 em dezembro, e agora que ele deu uma... Tipo assim, ficou um pouquinho mais caro de novo porque a gente entrou em quê? Entrou em janeiro. A gente já falou aqui em outros vídeos, inclusive do Canal Tech, que janeiro tem essa magia, né? Normalmente vem a Black Friday, ali até novembro, dezembro, os preços ficam interessantes ainda por conta de Natal, Réveillon, você ainda consegue pagar um preço legal, mas, meu, chega janeiro, os preços disparam. Então, nesse caso, você vai precisar ficar esperto. Por quê? Sei que a versão de 128 com 6 de RAM é mais barata sim, tá? Mas não adianta eu te recomendar, porque assim, muitas pessoas reclamam dessa versão de 128 com 6 de RAM e muitas pessoas falam que quando pegaram a versão de 8 GB de RAM isso melhorou. Então, se eu pudesse te dar este conselho, pega a versão de 8 GB de RAM que mal não vai fazer. Vou ser sincera que eu acho que 6 GB de RAM é suficiente? Vou ser sincera que eu acho que é suficiente. Mas se você puder optar por 8 GB de RAM, por que não? Paga um pouquinho a mais, tem um celular que dura mais tempo. Mas tirando isso, é um celular excelente, tem um processador muito bom, é um Exynos 2100. Não adianta falar, ai, porque esquenta, não sei o que, gente. Já faz um tempo que Samsung deu uma boa melhorada ali na parte de processadores, que isso já não é uma coisa que acontece com tanta frequência. Que nem eu falei, é um celular interessante, é uma linha S, apesar de ser FE, é linha S, então a gente tem aqui umas configurações mais legais do que a gente encontra em outros aparelhos, por exemplo, da linha A ou linha M, por exemplo. Então, se você procurar algo mais focado em custo-benefício, né, naquele meio termo do topo de linha, mas não tão caro, o S21 FE é uma boa opção para você. Já como o melhor celular Samsung intermediário, a gente tem ele que eu não poderia concordar mais, que é o quê? O Galaxy A54. Gosto do Galaxy A54 por um motivo. Ele tem a proteção IP67. Sei que pode parecer besteira, mas é aquela proteção, gente, que ajuda bastante, principalmente se às vezes você é o tipo de pessoa que gosta de usar muito celular na rua, se às vezes você é o tipo de pessoa que, apesar de não ser muito recomendado, você gostar, por exemplo, ou querer levar o seu celular ali pra praia, ali pra você ficar usando na areia, porque justamente essa proteção dá uma ajudada contra essas coisas. Não é que é pra você fazer isso, tá bom? Por favor, se você puder, evite. É que nem eu sempre falo, não é porque tem a proteção que é bom você usar a proteção. Deixa a proteção ali pra um caso, se por um acaso acontecer. Não use, né, de qualquer forma, assim, só pra testar, pra ver se funciona, que não é muito legal. Mas, de fato, isso torna o A54 um celular mais durável, um celular que ele tem uma qualidade ali de construção um pouco mais robusta. E isso mesmo ele tem das mesmas configurações do M54, porque a diferença aqui é que o M54 tem mais bateria. Se você é o tipo de pessoa que gosta de mais bateria, pode ser que o M54 seja uma opção para você. Mas se fosse para te dar as duas opções, com certeza pega o A54, que ele é mais interessante. Tem tela Super AMOLED, tem 120 Hz de taxa de atualização. De processador a gente tem o Exynos 1380, que também tá excelente. Vem com pelo menos aí 6 GB de memória RAM, para você não ter que ficar sofrendo na sua vida, não é mesmo? A versão de 128 GB com 6 de RAM, ou seja, um excelente celular intermediário, e a faixa de preço dele também não está tão ruim. Bom, dando uma pesquisadinha aqui no Galaxy A54, o preço dele, pelo menos o menor preço dele no último ano, foi de R$ 1.598, então é um preço bem interessante para um celular intermediário e que nem eu comentei que vai te entregar uma experiência bem bacana. Então, sem dúvidas, quer um celular ali intermediário que não custe tão caro, vá de A54 que você não vai se arrepender. Já indo para nossa última opção de melhor celular Samsung barato. Aqui na lista escolheram o Galaxy A14 5G. Mas por que eu não vou de Galaxy A14 5G? Porque quando fizeram essa lista, e né, para ser justa aqui e tudo mais, ainda não havia sido lançado o Galaxy A05s, que é inclusive um aparelho que eu testei aqui no Canal Tech, que eu fiz a review. Se vocês ainda não assistiram, depois de terminar esse vídeo, você vai lá conferir a análise. Mas ele é um celular, galera, muito, mas assim, muito interessante mesmo. Tanto é que quando me falaram, assim, trouxeram, né, o celular e tudo mais, que a gente tinha que fazer análise, eu testei ele, eu jurava que ele era um celular ali para mais de uns R$ 1.400, não por conta da configuração em si, porque a configuração ali até que tá equilibrada, mas é pelo fato dele ter 6 GB de memória RAM para um celular básico. É quase impossível a gente encontrar celular básico que tem 6 GB de memória RAM, juro. Eu acho que esse é o primeiro em muito tempo que eu vejo que custa menos de R$ 1.000. Para vocês terem ideia, ele custava R$ 1.000 no site da Samsung, ou seja, ele custa mais barato nas varejistas, e agora você consegue encontrar nessas lojas e tudo mais por em torno ali de R$ 900
parcelado. Então assim, é um celular interessantíssimo, com uma configuração interessantíssima, por um preço mais interessante ainda. Para vocês terem uma ideia aqui na parte de configurações, a gente tem um Snapdragon 680, interessantíssimo processador, tem 6 GB de memória RAM, que tipo, pelo amor de Deus, né, passou da época, né, passou da hora das fabricantes levarem isso realmente como regra. Tem 128 GB de armazenamento interno, uma tela de 90 Hz de taxa de atualização, tem biometria ali na lateral, então você consegue cadastrar ali o dedinho, né, tudo mais para fazer a leitura digital para você desbloquear o seu celular. Mas como é um celular básico, ele não consegue, né, ter todas as características que a gente gostaria de ter. Então, por exemplo, tem NFC, Amanda? Não tem NFC, entendeu? Você já tem que tá ali ciente dessa parte assim, Amanda, tem 5G? Não tem 5G, entendeu? Então, novamente, ele é um celular sim mais básico, sim com uma configuração bem interessante, mas naturalmente ele vai te entregar também compatível com o valor dele. Mas uma coisa eu te digo, eu usei ele, fizemos análise que nem eu falei aqui no Canaltech, e ele foi um celular que ele me surpreendeu no sentido de configuração, no tanto que ele era fluido, de verdade, ele era muito fluido, não travava entre os menus, não tinha aquele engasgo que alguns celulares aqui mais básicos têm, por exemplo. Normalmente celular com 4 GB de RAM, é quase certeza absoluta que ele vai dar umas travadas. Então eu gostei bastante, e essa fica aí como sugestão de opção baratinha ao invés do A14. Vai ter gente que vai preferir o A14 porque é 5G? Vai. Cada um, tudo bem se você preferir. Eu, se fosse você, eu prefiro não ter o 5G e ter um celular ali com uma configuração que vai durar por mais tempo, do que ter o 5G, já que nem funciona muito bem, e às vezes tem um celular que você vai ter que trocar cedo. No caso, a nossa sugestão fica como o Galaxy A05s, de celular mais baratinho mesmo. E é isso, minha gente, chegamos ao fim de mais um vídeo, espero ter ajudado vocês a escolher o seu próximo celular Samsung. Sei que teve aqui algumas escolhas meio que óbvias, tipo o Z Fold 5 como o melhor celular dobrável, ou o S24 Ultra como o melhor celular topo de linha, mas o objetivo de fato é guiar, né? É trazer esse guia para vocês no sentido assim, olha, se eu fosse você, eu olharia isso se você quer isso. Por exemplo, eu trouxe a dica também do S23 Ultra, que apesar de não ser o mais recente, também é um excelente topo de linha. Então é nesse sentido. Aqui no Canaltech a gente tem o intuito de te ajudar, e eu espero que eu tenha conseguido fazer isso. No mais, eu sou a Amanda Abreu, esse é o Canaltech. Se inscreve se você não for inscrito, deixa o seu like, e eu vou ficando por aqui. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau.